Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias para transformar suas finanças, ter mais dinheiro e construir uma reserva financeira, mesmo que você tenha dívidas. Eu sou Sheila Mota e o tema de hoje é: perdi minha renda, e agora? Como me organizar financeiramente? Se você perdeu seu emprego e os seus ganhos, ou os seus ganhos foram reduzidos, e agora você não sabe nem por onde começar a se organizar, não sabe o que fazer para colocar dinheiro dentro da sua casa, não consegue dormir, preocupado ou preocupada com essa situação, já está pensando nas contas atrasadas, se é que já não temos algumas contas, né, em atraso, e agora pode virar uma bola de neve. A perda dos ganhos é um obstáculo para suas finanças. Você pode se enrolar nas contas, começar a rasgar dinheiro. Eu falo que é rasgar dinheiro quando a gente atrasa as contas, quando não paga o seu cartão de crédito em dia. Os juros são muito altos. A gente, quando usa o dinheiro do banco, a gente paga muitos juros, e quando a gente empresta dinheiro para o banco devolve para a gente com pouquíssimos acréscimos. Se você não perdeu seu emprego, ou se você não teve os seus ganhos reduzidos, você não tem esse obstáculo para as suas finanças. Mas fique aqui comigo, porque você pode colocar em prática tudo que eu vou falar aqui, não tem problema. E você vai revolucionar suas finanças ainda mais, ter mais dinheiro e construir mais rápido a sua reserva financeira. Eu sei, e todos nós sabemos, que o momento que estamos vivendo é bem delicado. Ninguém imaginou, nós não imaginávamos que iríamos passar por tudo isso e que por tanto tempo ficaríamos isolados, sem poder sair de casa, que tantas pessoas iriam perder os seus ganhos, ou ter os seus ganhos reduzidos para assegurar os seus empregos, não é verdade? E esse isolamento deixou quase 16 milhões de trabalhadores afastados dos seus empregos, de acordo com as pesquisas. Outra pesquisa relata que 60% dos trabalhadores tiveram redução em seus rendimentos. E ainda nós temos o número dos desempregados, não é verdade? Diante desses números, eu entendo perfeitamente você, seus parentes, amigos, as pessoas próximas que passaram por essa situação, devem ter um único objetivo no momento: sobreviver. Você se identifica com isso ou conhece alguém que esteja passando por isso? Ou que perdeu o emprego, ou que teve que reduzir os seus ganhos para assegurar esse emprego? E aí, o que eu tenho para te dizer? Para isso, é importante você ter consciência da sua vida financeira. Eu falo, nós não temos nenhuma fórmula mágica, mas eu trouxe aqui alguns passos para te ajudar, para minimizar esses sofrimentos, para minimizar esse dinheiro rasgado de pagar uma conta em atraso, de pagar o cartão de ficar sem pagar o cartão de crédito. Então, como então organizar as finanças após esse corte de salário, Sheila? Então, vamos lá. Eu quero até contar uma história para vocês de uma pessoa que eu estive dando uma consultoria, acho que foi semana passada ou a semana retrasada. Ela é uma empresária no nicho de educação. E antes desse momento delicado começar, o que ela fez? Ela fez um empréstimo para fazer uma reforma muito grande no prédio onde ela tem os cursos presenciais.
E aí, para vocês terem uma ideia, a parcela desse empréstimo passa de 5 dígitos. O que são 5 dígitos, Sheila? Acima de 10 mil, né? 10 e os 3 zeros, tá? Acima disso, a parcela desse empréstimo, ok? E aí ela me contou, ai, Sheila, eu fiz um empréstimo, porque ninguém sabia que ia acontecer esse isolamento, né? E aí ela me contou, olha, eu não terminei a reforma, porque parou tudo, nem os pedreiros estavam podendo trabalhar, teve um período, né? E eu ainda gastei o restante do dinheiro que sobrou, que eu peguei emprestado, pagando as contas fixas da empresa. Olha só a situação. E agora, nessa situação de isolamento, alguns alunos saíram dos cursos, a demanda de matrículas caiu muito, e eu fiquei com a dívida e não estou dando conta de pagar. E aí ela me falou, todo o dinheiro que cai na conta, o banco come, por causa dessa parcela imensa do empréstimo. Por quê? Porque o empréstimo é em débito automático. Então, mesmo que você atrase, caiu um dinheiro lá, ele vai lá e come. E vai computando, descontando do empréstimo até quitar o valor da parcela total do mês. E aí nós conversamos, para eu entender a real situação dela. E coloquei algumas soluções nas quais ela poderia colocar em prática para tomar um fôlego diante dessa situação, até amenizar, até voltarem as matrículas, voltar a quantidade de alunos que ela tinha antes. E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque muitas pessoas estão passando pela mesma situação. Então, você que é funcionário, você que é autônomo, que tem renda variável, e os empresários também estão passando por essa dificuldade. Não é só você. E aí você vai me falar, né? Ai, Sheila, o valor da minha renda, o valor da renda da minha família, na minha casa, caiu demais, caiu esse valor, mas as contas continuam as mesmas, não é verdade? Ai, Sheila, eu não sei agora nem por onde começar, porque eu estou tão desesperada com isso. Eu não sei nem quais contas pagar. Porque quando a gente tem uma rotina, né? Entra lá, vou dar um exemplo qualquer. Entra R$ 2.000, você vai lá, paga as contas e tem essa rotina de todo mês fazer a mesma coisa, certo? Quando esses R$ 2.000 diminui, ou, por exemplo, 1.000 é seu e 1.000 é do seu marido, e seu marido foi mandado embora, e você vai passar a ter que se sustentar com a metade do valor. Dá esse sentimento, né, de estar perdido, de não saber o que fazer, de confusão, de desespero. Mas eu quero falar para você aqui, tenha calma, porque o desespero, ele não vai fazer você chegar a lugar nenhum. Então, uma dica que eu dou, não adianta sair por aí fazendo qualquer coisa sem pensar, porque depois não tem volta, ok? Então, se você perdeu o seu emprego e você recebeu algum valor, por exemplo, fundo de garantia, ou vai começar a receber seguro-desemprego, tenha calma. Porque antes de você sair por aí gastando esse dinheiro, pagando as contas, eu tive uma pessoa que eu falei sobre finanças esses dias, e ela falou assim para mim, eu recebi um dinheiro da empresa, porque eu saí, e eu fui lá e adiantei o pagamento de um monte de conta. E agora eu fiquei sem dinheiro. Até eu ter uma outra ocupação para começar a entrar dinheiro. Então, não faça isso. Você precisa de um planejamento para você saber quais contas você começar a pagar, o que é prioridade, o que você vive sem, o que você não vive sem. Você precisa saber, por exemplo, se você for receber o seguro-desemprego. Até quando você vai receber esse seguro-desemprego?
para você saber até quando esse dinheiro vai entrar. Ou se os seus ganhos foram reduzidos, o que você vai fazer no seu retrato financeiro, nas metas das suas despesas, para ajustar essa falta desse valor até esse valor voltar a entrar. Então, nós vamos fazer aqui juntos. Eu vou falar sobre alguns passos que você vai fazer para te ajudar. Como eu falei, não existe milagre, mas se você também não tiver controle nenhum, vai piorar mais ainda a situação. Então, pega o papel, se você ainda não pegou, pega o papel, pega a caneta, que eu vou passar aqui alguns passos e você vai escrevendo, vai anotando. Se não der para você fazer todas as tarefas aqui ao vivo, você anota e depois você conclui o que faltar. Tudo bem? Então, vamos lá. Antes da gente conversar sobre as medidas que você pode tomar para ajustar essa situação, você precisa entender uma coisa. É normal você perder o controle e a disposição em épocas como essa, porque são épocas específicas. Quando que nós passamos por uma situação como essa? Nunca. Então, você tem que tentar. Eu sei que é difícil, eu sei que a preocupação bate, mas você precisa tentar ao máximo deixar as coisas com o menos estresse possível. Por quê? Porque o estresse ele só vai trabalhar, o estresse não deixa a gente pensar numa solução. Então, vamos elaborar aqui ações simples. Eu quero falar aqui da forma mais simples, sem linguajar difícil, para que você consiga entender, para que você consiga soluções simples para lidar com essa situação. Não é hora da gente ficar complicando as coisas, ok? Se você colocar o que eu falar aqui para você tudo em prática, eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. Como eu falei, não existe milagre, mas você precisa buscar soluções, ok? Então, pega uma folha de papel, pega 2, pega 3, deixa aí do ladinho, pega a sua caneta, e aí o que eu vou pedir para você fazer? Se você tiver com a folha de sulfite, você vai dividir essa folha em 3 partes, tá? Vou dividir aqui para você ver. Se você não tiver folha de sulfite, você pode pegar a folha de um caderninho, não tem problema. Se essa folha de caderno for pequenininha, você pega uma folha para cada situação, 3 folhinhas, tá? Se for uma folha grande, você consegue dividir em 3, assim, tá? Para a gente fazer as atividades que eu vou falar. Então, dividiu as folhas em 3 partes, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer com essa folha, você vai colocar na ponta do lápis todas as suas contas fixas do mês. Então, vou até escrever aqui, ó, para mostrar para vocês. Fixas, para a gente fazer juntas, tá? Ó, fixas, ok? Sheila, o que são contas fixas? As contas fixas são todas aquelas que, na maior parte dos meses, vem sempre o mesmo valor. Então, por exemplo, o aluguel. O aluguel, ele só aumenta uma vez por ano. Então, ele vem o mesmo valor todos os meses. A luz, a água, a internet, o condomínio, a conta do celular. Então, tudo isso são contas fixas, que você sabe quanto que vai vir no mês, ok? Então, aqui nas contas fixas, ó, você vai colocar aqui a data do vencimento, a conta e o valor. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, dia 4, aluguel, R$800. Tá? O que mais? Dia 10, aí você pode colocar em ordem de vencimento, tá? A luz, R$100. Então, ó, dá para ver? Aí, ó, aqui, ó, dia 4, aluguel 800, dia 10,
luz, contas fixas, nessa primeira parte da folha, tá? E vai colocar todas. Não esqueça de nenhuma conta, tá bom? E tenta colocar o número exato. Vou colocar aqui que meu celular está superaquecendo aqui no Instagram. Tenta colocar o número exato, tá bom? Desse valor aqui, de cada conta. E aí, o que você vai fazer? Vai colocar todas as contas e você vai somar essas duas contas fixas, as despesas fixas. Então, aqui, eu vou somar essas duas aqui que eu coloquei, tá? Somei R$900, 800 de aluguel e 100 de luz, tá? Vou mostrar aqui. Então, você vai colocar todas as suas contas fixas, ok? Depois, o segundo passo. Na segunda parte, você vai colocar as contas variáveis. Ó, vou escrever aqui para vocês verem. Variáveis, ó. Fixas e variáveis, ok? O que são variáveis? O que são contas variáveis? O nome próprio já disse, né? São os gastos que variam o valor. As contas variáveis são os gastos que variam mês a mês. Então, por exemplo, supermercado, transporte, compras, diversão, etc. Certo? Então, caso você ainda não tenha o seu retrato financeiro, coloca a média de gasto para cada despesa. Então, vou colocar aqui, por exemplo, mercado, só para vocês verem, vou fazer junto com vocês, tá? Mercado, transporte, combustível, você vai colocar combustível. Se você gasta com Uber, você vai colocar Uber, certo? Voltou. Estou arrumando aqui no Instagram, que tinha parado. Voltou. O que você vai fazer? Você vai pegar uma média disso. E aí, depois que você pode usar esse levantamento para criar o seu retrato financeiro, que são as metas para cada despesa que você tem, ok? Aqui nas despesas variáveis, qual que é a dica que eu dou para você? Se você souber o valor que você gasta por semana, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo de como eu faço. O mercado, eu faço mercado toda semana. Então, eu tenho uma meta lá, vou colocar um exemplo aqui para vocês, de qualquer valor, vai, R$400 por mês. Então, o que eu faço? Eu coloco R$100 para cada semana. Às vezes, você só tem a meta da semana, então você coloca aqui, 4 vezes 100, que é igual a 400, mas você precisa colocar o valor que você gasta no mês, tá? Ó, mercado, R$400. Tá dando para ver aí? Espero que sim. Aqui no Instagram, tá? Então, aqui você colocou suas despesas fixas e aqui você colocou as suas despesas variáveis, certo? Primeira e a segunda parte, você vai somar suas despesas variáveis. Tá? Eu coloquei uma despesa aqui só. Então, ficou R$900 as despesas fixas e R$400 as despesas variáveis. Ok? Você não pode esquecer, muito importante, você não pode esquecer de nenhuma conta, nenhuma despesa. Senão vai ficar furado o planejamento. E aí você vai planejar uma coisa e depois vão ter outras despesas que você não colocou no papel. Tá bem? Então, vamos lá. O próximo passo é a gente fazer o planejamento. Aqui, a gente vai desenhar o seu planejamento financeiro. O que você vai pagar primeiro, o que é mais importante. Então, por exemplo, o aluguel. Se você não pagar, você é despejado. Concorda? Agora, a TV a cabo. Se você não pagar, vai te afetar de alguma forma? Você não vai conseguir viver bem sem a TV a cabo? Vai. Então, é isso que eu quero que você tenha em mente. A consciência que eu vou passar aqui das despesas obrigatórias, essenciais, não essenciais,
tá bom? Fica comigo aqui até o final. Então, vamos lá. Na terceira parte da folha, ó, que é essa aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar os seus ganhos. E aí entram os ganhos da sua família. Então, se tem os ganhos, o seu salário, o salário do seu marido, se você tiver alguma renda de alguma outra coisa que você vende, ok? Então, você vai colocar aqui. Então, vou colocar aqui, salário do marido, R$ 1.500. Salário da esposa. Então, vamos supor que a esposa ganhava 2.000 e que agora está ganhando só R$ 1.000. Reduziu os ganhos por causa do isolamento, tá? E aí você vai colocar dentro do que você tem hoje, ok? Então, de 2.000 foi para 1.000, que eu vou colocar aqui, tá? E aí você vai colocar, por exemplo, se você estivesse recebendo seguro-desemprego. Vou colocar aqui, R$ 1.000 no mês. Então, você vai colocar na terceira parte. Então, aqui, as contas fixas, as contas variáveis e os ganhos, ok? E se você teve algum seguro-desemprego que você recebeu, então, vou colocar aqui em cima, seguro-desemprego. Vamos supor que você recebeu 10.000 de seguro-desemprego. Tá? Eu quero que você deixe esse valor separado. Por quê? Porque o ideal é a gente tentar fazer o seu planejamento sobre o que está entrando. E esse valor você já pode separar para você começar a construir a sua reserva. Se você vê que no planejamento dos ganhos que estão entrando não vai dar dentro do que eu colocar aqui para você, aí você planeja começar a gastar desse fundo de garantia que você recebeu, que é um valor mais alto. Ok? No caso de você que perdeu seu emprego. No caso de você que só reduziu a despesa, só reduziu os ganhos, você não vai ter esse valor. E para você que está recebendo igual, ótimo, faça o seu planejamento da mesma forma. Porque você vai conseguir aqui economizar muito e vai conseguir planejar. Vai ver despesa que você está pagando, que às vezes você nem precisaria estar pagando, tá bom? Então, vamos lá. E aí, o que você vai fazer? Você não somou as despesas fixas e as despesas variáveis? Você vai somar o salário, os ganhos que você está recebendo. Então, aqui eu vou somar o salário do marido e o salário da esposa, R$ 2.500. Tá? Vamos supor que aqui nesse caso ninguém está desempregado. Só reduziu o salário da esposa de 2 para 1. Tá? Então, 2.500 do marido e 1.000 da esposa. Fica com uma renda de 2.500, que é menor do que você tinha, certo? E aí você vai colocar o valor do que você tem aí da sua da sua realidade, ok? Uma coisa importante que eu vou falar para você, que às vezes as pessoas esquecem. Quando você faz um planejamento financeiro que você vai colocar os seus ganhos, você precisa colocar os seus ganhos líquidos e não o ganho bruto. Ai, Sheila, o que é ganho líquido? Então, você tem lá, por exemplo, o seu extrato lá de rendimento, seu olerite. Então, você tem lá, você ganha R$ 1.800, bruto. E aí vem especificado no seu olerite os descontos. Então, desconta INSS, desconta, às vezes, vale transporte. E aí, no final, tem o seu ganho líquido. O que é o ganho líquido? É o seu ganho menos os descontos. O ganho líquido é aquilo que entra no seu bolso. Então, aqui, quando você vai fazer o seu planejamento, você precisa colocar os ganhos que entram no seu bolso, na sua conta corrente. E não o ganho total sem os descontos. É muito importante isso, senão não vai bater a conta. Tá bom? Então, vamos lá. Então, você fez o total das suas contas fixas e o total das suas contas variáveis e o total dos seus ganhos, ok? O que a gente vai começar a fazer aqui? Uma análise. Agora que vai começar a entrar a análise para a gente ver o que você vai fazer, o que você vai reduzir, como que você vai encaixar os ganhos que você tem,
como você vai encaixar as despesas que você tem nos ganhos que você tem atualmente, ok? Então, vamos lá. E como eu disse, não tem milagre, tá? É cálculo, gente. Tudo é cálculo. Então, o que você vai fazer? Dentro dessas despesas que você colocou aqui, das fixas e variáveis, você vai selecionar as despesas obrigatórias ou essenciais, tá? Chamamos de obrigatórias ou essenciais. Sheila, quais despesas eu devo pagar primeiro? Então, a gente vai começar por essas, obrigatórias ou essenciais. Que são despesas obrigatórias ou essenciais? São aquelas despesas que você não vive sem. Então, vou voltar. Aluguel, você vive sem um aluguel? Não, porque você não pode morar na rua. Você vive sem água, sem luz? Não. Você vive sem alimentação? Não. Então, o que você vai fazer? Vai selecionar aqui as suas despesas obrigatórias ou essenciais. Se você tiver uma caneta marca-texto, você pode usar. Se não, você pega a caneta e coloca um asterisco do lado. Então, vou colocar aqui, por exemplo, aluguel, e vou colocar luz. E vamos supor que o transporte eu não estou usando agora, porque eu estou trabalhando de casa no isolamento. Ok? Então, coloquei aqui um asterisco, ó. Coloquei no aluguel e coloquei na luz. E aí, você vai colocar aí no seu. Nós vamos priorizar essas despesas obrigatórias essenciais, para você conseguir pagar primeiro. Então, sinaliza essas despesas na sua folha de controle e soma essas despesas para ver quanto que dá. Só as obrigatórias. Então, vou escrever aqui embaixo, obrigatórias, que é aquilo que eu não vivo sem, aquilo que você não vive sem. Na minha aqui, deu R$900. Que é só um exemplo, tá, gente? Você vai fazer aí no seu. Se você não conseguir me acompanhar aqui ao vivo, vai anotando e aí no final daqui do conteúdo você termina de fazer. Mas é importante você fazer. Senão não tem sentido você estar aqui ouvindo tudo que eu tenho para falar, ok? Então, aqui eu somei as minhas despesas obrigatórias, R$900. Tá? E aí, o que a gente vai analisar? Os rendimentos da família que você colocou aqui, dá para pagar essas despesas obrigatórias? E se você estiver recebendo o seguro-desemprego, por exemplo, até quando dá para você pagar essa despesa? Porque a gente vai focar nessa daqui primeiro, ok? Então, 2 pontos aqui que você vai precisar analisar. 1, os rendimentos que estão entrando, sejam eles reduzidos do seu marido ou do seu seguro-desemprego. Dá para pagar essas despesas obrigatórias? Ah, dá para pagar. Então, ok, você vai focar em pagar primeiro essas despesas obrigatórias. Você vê que quando a gente faz o levantamento, começa a clarear muito mais a mente em relação às despesas. Por quê? Porque depois você vai ver que as despesas que não são obrigatórias, você vive sem. Então, algumas delas é possível que você possa cortar. Olha só. E, ó, eu vou falar uma coisa aqui para você. Existem pessoas que têm despesas não obrigatórias, que 70% da despesa dela é não obrigatória e 30% é obrigatória. E se você não fizer esse controle, você não vai saber nunca que você pode, às vezes, reduzir 20%, 30%, 50% do que você paga. Ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro que eu falei, o que está entrando, os ganhos, dá para pagar despesa obrigatória? Dá para pagar. Ai, Sheila, não dá para pagar, vai faltar R$500 no mês, vai faltar R$1.000. Ah, não dá para pagar, eu moro sozinha e eu estou recebendo só o seguro-desemprego e vai faltar. Ou, ai, fui mandada embora e trabalhava sem registro, não tenho seguro-desemprego, o que eu vou fazer? Então, vamos lá. Outro ponto, você vai precisar colocar em prática uma renda extra. Não tem milagre, você vai precisar gerar uma renda. Ou agora, eu já te indico você fazer agora, porque
para os meus alunos, eu indico todos terem uma renda extra, independente se está trabalhando ou não, se tem renda ou não, ok? Porque se você tivesse uma renda extra nesse momento, você não estaria tão preocupado com a renda que você perdeu ou que você reduziu. Porque quando a gente só tem uma renda, a gente fica refém dessa renda. Se ela tiver algum problema, e aí? Não entra mais valor. Então, o ideal é sempre você trabalhar com todas as rendas. Eu tenho um conteúdo que explica as 3 rendas que as pessoas bem-sucedidas financeiramente têm. E aí não importa por quanto você vai começar. Então, vamos lá. Então, você vai fazer a sua renda extra até após o seu seguro de desemprego acabar ou até o seu salário voltar ao normal. Ou para sempre, que é o que eu te indico, ao vivo, que é o que eu te indico fazer. Ter para sempre essa renda extra, ok? E a gente tem que tornar ao máximo que isso seja leve, que seja leve o mais possível que você puder. Porque às vezes a pessoa pensa uma renda extra como uma coisa pesada, que ela vai ter que trabalhar muito. E não é, gente. Não é assim. Então, vamos lá. Por onde que você vai começar a pensar em relação a essa renda? O que você gosta de fazer? Então, vamos lá. Você gosta de cozinhar? Isso vale para homem e para mulher, porque eu tenho vários amigos que começaram a fazer renda extra fazendo bolo e hoje tem uma empresa de bolo, tá? Tem um amigo que eu admiro muito e ele era metalúrgico, trabalhava na Volkswagen do Brasil, eu acho, tá? Então, vamos lá. Começou como renda extra, no paralelo. Assim como eu, quando comecei com os perfumes. Comecei como renda extra, e comecei como plano B e depois virou plano A. Então, pensa pelo ponto positivo. Às vezes, isso pode ser algo muito próspero que irá se tornar lá na frente. Então, você gosta de cozinhar? Você gosta de fazer bolo? Você gosta de fazer doce? Você gosta de fazer ovo de Páscoa, trabalhar com chocolate, fazer pão? E são coisas, gente, que se você entrar na internet e procurar no Google, tem as receitas lá, você aprende. Ai, Sheila, não sei fazer. Gosto, mas não sei. Tudo bem. A sua força de vontade vai fazer com que você aprenda. E tá tudo certo. Ok? Então, vamos lá. Coisas que você gosta de fazer. Você tem carro? Então, você pode trabalhar como Uber. E agora a gente tem Uber para mulher, que às vezes a mulher fala, eu não vou trabalhar de Uber porque é perigoso, né? E aí a gente tem o Uber, pelo que eu ouvi falar, que só atende mulheres. Então, você que é mulher pode trabalhar nesse aspecto. Tem um aplicativo que eu faço compras de mercado que chama Corner Shop. E eu estive pesquisando, estive observando. Eu tô até para perguntar, que da última vez que chegaram as minhas compras, eu não tive tempo para perguntar para a pessoa que me fez a entrega. Eu percebi que é terceirizada a entrega. E é super bacana, a pessoa vem com a camiseta, escrito Corner Shop, tudo personalizado, com o carro dela, e ela ganha para fazer essas entregas dos mercados. Olha que bacana. Pesquisa, porque você pode fazer essas entregas. Você pega, não sei como que é que funciona, mas na internet, se você achar um telefone ou pesquisar, deve ter lá, tá? Você vai lá no mercado, retira as compras e entrega na casa da pessoa. Simples, gente. E é seguro, porque a pessoa que pede compra normalmente é família, pessoa solteira, é pessoa do bem, tá? Outra possibilidade, você tem moto? Porque às vezes você não tem o carro, mas tem uma moto. Você pode fazer as entregas delivery. Gente, esse mercado cresceu demais nesse momento que nós estamos passando. Então, você tem que ter a visão no alcance, no foco das coisas positivas. Porque as oportunidades estão aí para todos. E às vezes, eu até entendo
que você pode estar passando por alguma dificuldade delicada e você não consegue pensar nessas possibilidades. E eu tô aqui para isso. Tô te fornecendo essas possibilidades. Ok? Então, anota aí para depois você saber com o que você mais se identificou dentro do que eu falei aqui. E se você tem alguma ideia de renda extra, alguma coisa que eu não falei, coloca aqui nos comentários para gente, para dar de ideia para mim, falar numa próxima oportunidade, para dar de ideia para quem está assistindo aqui o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Falei das habilidades, falei do carro, falei da moto, artesanato. Eu tenho uma amiga que começou uma renda extra fazendo sabonete em formato de bichinho, sabonete. E agora, nessa época, as vendas por WhatsApp, vendas online, você não precisa ter site, não precisa ser nada muito sofisticado. Você vai no WhatsApp e manda para as pessoas que você conhece, faz um pacotinho bonitinho para presente e faz a entrega. As pessoas querem comodidade. E esse mercado vem crescendo muito. E agora, nesse momento, muito mais. Ok? Outra coisa que eu já até falei em outro conteúdo sobre renda extra, pet. Você gosta de pet? Cachorrinho. Normalmente é mais cachorrinho, né? Oferece serviço de ir passear com pet. Igual, por exemplo, aqui no meu prédio, tem muitos moradores idosos. E aí, no começo da quarentena, eu lembro como se fosse ontem, eles não queriam sair para andar com os pets. Por quê? Porque eles tinham medo, por causa do isolamento. E aí, o que aconteceu? Os vizinhos aqui do prédio começaram a se dispor, a se colocar à disposição para levar o pet dos idosos para passear na rua. Você gosta de pet? Então, faz um anúncio bonitinho, manda no WhatsApp das pessoas que você conhece. E você pode ter uma renda a mais indo passear com os pets. Olha só, você gosta de pet e você vai fazer uma caminhada. Une o útil ao agradável. Ai, Sheila, será que dá certo, gente? Dá certo. Coloque em prática o que eu estou falando aqui. Ok? Então, passear com o cachorro da vizinha. A demanda está grande. Eu conheço pessoas que não têm pet, porque não tem tempo para sair com o cachorrinho para passear durante a semana, porque normalmente tem que sair todo dia, né? O cachorrinho tem que fazer as necessidades, às vezes na rua, passear um pouquinho. Outra dica: você tem computador? Ou você tem celular e internet? Bom, se você está aqui me assistindo, ou você tem computador ou você tem celular, e você tem internet. Então, você está apto a fazer isso. As pessoas estão buscando muito assistente digital. Se você sabe mexer com Excel, com Word, você faz o trabalho em casa e manda via WhatsApp para a pessoa. As empresas estão buscando pessoas que fazem isso. Pessoa física que tem, às vezes, negócios pequenos a partir de casa, estão precisando disso. Outra ideia, vai vindo várias ideias. Fazer artes para postagem nas redes sociais. Você que me acompanha aqui, você não vê um monte de arte, de post, né? No meu Instagram, no meu Facebook. Existe uma demanda muito grande agora para esse tipo de post. E existem pessoas fazendo esse tipo de trabalho, porque eu já fui atrás. Eu mesmo faço as minhas, mas eu já fui atrás para saber. E sabe quanto que as pessoas cobram? Tem até um post meu, vai lá nas redes sociais, tem um post meu falando que você pode ter de 2 a 6 mil reais por mês de ganho fazendo isso. A pessoa me cobrou 200 reais por mês para fazer os meus posts. E a pessoa demora, às vezes, 5 minutos para fazer um post, gente. Se você tiver 10, 20 clientes,
Pensa grande. O negócio começa pequeno, devagarinho, mas vai ampliando, é o boca a boca. Se você fizer um bom trabalho, uma pessoa conhece milhares de outras que precisam da mesma coisa que ela. Normalmente ela vive numa comunidade, num grupo, que faz as mesmas coisas, igual eu. Eu tenho um grupo onde eu tenho 3.000 empresários, empreendedores no ramo que eu trabalho. E que precisam de artes para fazer a postagem na rede social, trabalham como redes sociais. Outra coisa, edição de vídeos. Tá vendo o vídeo aqui que eu estou fazendo com você ao vivo? Depois eu tenho que editar ele, colocar uma capinha nele para colocar nas redes sociais. Outro trabalho que a demanda está imensa. Olha só, gente, o leque de oportunidades que está aí no mercado e que você pode fazer e que você pode colocar em prática. E que, ó, eu vou te dizer uma coisa. Você pode até ganhar muito mais do que o que baixou no seu ganho ou da renda que você perdeu, que você está desempregada. Porque isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a trabalhar com perfumes, eu trabalhava na consultoria de sistemas. E eu fiz os perfumes como plano B. E depois de um ano, eu estava ganhando mais do que eu ganhava na consultoria de sistemas. E eu dupliquei essa minha fonte de renda em várias vezes mais do que eu ganhava lá. Começando com o plano B. Então, troca o seu medo pela sua fé. Eu acredito muito em propósito de Deus. Se isso está acontecendo com você, foca no positivo. E, ó, mais um detalhe. Eu falei aqui de várias opções que você pode fazer sem investimento, sem colocar muito dinheiro para começar. Então, fazer as artes. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Fazer as artes. Você tem um site que chama Canva, que você faz as artes lá, é gratuito. Tem vários vídeos no YouTube que você pode aprender a fazer isso. E você faz na sua casa. Você já tem um computador ou celular, você pode fazer pelo computador, pelo celular e você manda pela internet. Usa a internet. Então, ó, investimento zero. Ok? Vamos arregaçar as mangas? Vamos sair da caixa? Vamos pensar além do alcance? Vamos focar no positivo? Tá bem? Então, passei aqui várias possibilidades. Sheila, mas e as despesas não obrigatórias? Vamos voltar lá nas despesas, ok? Então, coloquei aqui as fixas, as variáveis, os ganhos e somei as obrigatórias. Agora, a gente precisa analisar as despesas não obrigatórias ou não essenciais. As despesas não obrigatórias são as despesas que você consegue viver sem, que não vai prejudicar sua vida, você não vai passar fome, você não vai ser despejada do lugar que você mora. Então, por exemplo, TV a cabo é uma despesa não obrigatória. A mensalidade da academia é uma despesa não obrigatória. O Netflix é uma despesa não obrigatória. As despesas com salão de beleza, os cursos profissionalizantes que você faz, a sua faculdade, saídas para passear, restaurantes, lazer, o carro. Quem sabe o carro não é uma despesa? Quem sabe o seu carro é uma despesa não obrigatória? Que você não vai precisar dele agora. E você está pagando o seguro, e você está pagando a parcela. Então, vamos pensar, vamos sair da caixa, vamos expandir a mente para você pensar o que é prioridade na sua vida agora. E aí, o que a maioria das vezes, o que a maioria das pessoas fazem quando se vê numa situação dessa? Ela não faz esse planejamento que eu estou ensinando vocês a fazerem. Elas não cortam esses gastos não obrigatórios. E depois elas geram milhares de dívidas, juros e multas desnecessários, que é o que eu falo de você rasgar o seu dinheiro. E, infelizmente, vai começar a faltar dinheiro no final do mês. Se é que já não está faltando. Então, você precisa colocar isso em prática antes que a bola de neve se instale na sua vida.
Depois, conforme a situação for voltando ao normal, que você consegue ter essa renda extra, que o seu salário começa a voltar, se ele está sendo descontado parcialmente, ou você arrumar outro emprego, e aí eu quero te dar outra dica que, pelo amor de Deus, gente, vou dar um exemplo, você é secretária, e aí você foi mandada embora, e agora, nesse isolamento, está difícil das pessoas terem uma recolocação no mercado. Pelo amor de Deus, não fica sentado esperando, mandando currículo. Manda o currículo, tem que mandar. Mas vai lá no foco da renda extra. Vai fazer alguma coisa que vai te gerar renda hoje, amanhã. Não fique esperando essa recolocação. O trabalho dignifica o homem. Você não vai deixar de ser advogado, você não vai deixar de ser médico, você não vai deixar de ser secretário, você não vai deixar de ser técnico de raio-x, porque você vai assumir uma renda a mais. Confie em mim. Tá bom? Não fica sentado esperando as coisas acontecerem. Faça com que as coisas aconteçam na sua vida. Ok? Eu espero ter ajudado você com alguma coisa que eu coloquei aqui. Se não deu tempo para você fazer tudo, faça esse planejamento aqui das despesas fixas, das variáveis, separa o que é obrigatório e não obrigatória, foca o pagamento das obrigatórias, as não obrigatórias você tenta descartar, vê o que dá para tirar, para reduzir ao máximo. Ninguém vai morrer porque não tem TV a cabo. Eu mesmo não tenho TV a cabo, faz, anos. Eu uso a TV Smart. Assisto pelo YouTube, pelo Netflix, que é 20, 30 reais por mês. Tá? Eu vejo pessoas aí com dificuldades financeiras pagando 300 reais de TV a cabo. Tá certo ou tá errado? Não sei. Eu não tô aqui para julgar. Só que você pode entrar numa dívida e numa bola de neve pagando uma coisa que às vezes nem é importante para você, que você assiste 1 hora por dia. E que às vezes você quer ir comer uma pizza e fazer uma viagem e fala que não tem dinheiro. E 300 reais por mês vai te dar 3.600 reais no ano. Dá para fazer uma viagem? Então, finanças não tem nada a ver com planilhas. Finanças tem a ver com atitudes, com comportamentos, como você está lidando com o seu dinheiro. Onde você está colocando o seu dinheiro? E se você não fizer isso daqui, você não vai saber nunca de onde seu dinheiro está indo. Tá bom? Eu não vou deixar a atividade aqui, porque a atividade já foi passada ao longo aí do conteúdo. Coloque em prática. Se você tiver alguma dúvida, nós temos as redes sociais, o YouTube, o Facebook, o meu Instagram, as minhas redes sociais, gente, é uma forma da gente se comunicar, de eu te conhecer melhor, de eu saber o que você está passando, de eu saber as suas necessidades. Quanto mais eu souber disso, mais conteúdo de valor eu vou conseguir trazer aqui. Então, usa as caixinhas de perguntas que eu coloco no Facebook, no Instagram, para você colocar sua dúvida lá. É gratuito, aproveita, usa e abusa de mim aqui, porque eu quero que você cresça. Eu quero que você aprenda o que eu aprendi e o que fez a minha vida mudar completamente, que eu revolucionei as finanças com o método que eu estou passando aqui para vocês. Tá bom? E no dia 25, nós vamos ter o nosso evento, é Hora de Revolucionar. Nós vamos ter as inscrições a partir de hoje ou amanhã. Fica de olho, tá bom? Então, quero agradecer você que esteve aqui comigo, ao vivo, gratidão. Gratidão por você que esteve aqui comigo assistindo o conteúdo. Dá um like, faz um comentário, compartilha com as pessoas que você conhece, vamos espalhar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis.